Eu acho que há muito tempo não víamos tanta treta por causa de ideologia de gênero, identidade de gênero, igualdade de gênero, como estamos vendo ultimamente. E a nova polêmica que surgiu diz respeito à maneira como as mulheres gostariam de ser tratadas. É claro que não é a maioria, obviamente. A grande maioria é a favor do relacionamento heterossexual entre um homem e uma mulher. A maioria é a favor do casamento entre um homem e uma mulher, ou seja, o casamento monogâmico, porque a maioria da nossa população é cristã. A maioria da população do Brasil é cristã. Então, por mais que a mídia queira impor a ideologia de gênero, queira impor o feminismo exacerbado, a grande maioria da população, graças a Deus, está de acordo com os princípios cristãos. E o povo de Deus está se levantando, o povo de Deus não está calado. E a polêmica que surgiu agora diz respeito à maneira, ao tratamento de princesa que dado às mulheres, principalmente no meio evangélico, porque existem vários grupos de mulheres nas igrejas evangélicas no Brasil, tanto históricos quanto pentecostais, em que as mulheres elas são tratadas como princesas do Senhor. E é um termo, o termo princesa é um termo que sempre foi elogioso, sempre foi um termo assim para valorizar a mulher, para colocá-la lá em cima, né? No bom sentido do termo, de dela é um elogio mesmo. É um termo muito bonito que ultimamente, por causa do movimento feminista radical e os próprios movimentos LGBT estão usando, abominando o termo princesa. Eles consideram o termo princesa ofensivo, porque denigra a imagem da mulher, coloca a mulher numa posição assim que ela é de inferioridade, uma coisa, ou seja, estão subvertendo até isso, até mesmo os elogios. É, o movimento feminista radical, aquele movimento feminista exacerbado, está usando até mesmo os elogios que recebe dos homens de uma maneira ofensiva, como se fossem ofensas. E um comercial de TV, internet, não sei, um comercial de perfume, se eu não me engano. Não, um comercial de perfume, de uma marca de perfume, está usando pessoas, mulheres, para combater isso, dizendo que não quer mais ser chamado de princesa, não sei o que. Então, em meio a toda essa polêmica, o que a palavra de Deus diz? Como o homem deve tratar a mulher, como a mulher deve tratar o homem. Então eu deixei só dois textos bíblicos aqui para você refletir a respeito disso. Porque existe uma ilustração, é claro que isso não está implícito na Bíblia, mas não está explícito na Bíblia, mas é uma ilustração que diz que a mulher não foi criada da cabeça do homem, ou seja, Deus não arrancou um osso do crânio do homem, ou seja, um pedaço do cérebro, para que a mulher não se sentisse superior ao homem e nem tirou do pé do homem para que a mulher não fosse sobrepujada pelo homem. Mas Deus tirou da costela, assim, do lado, para que a mulher e o homem fossem iguais, eles fossem colocados no mesmo nível praticamente, um ajuda no outro, porque o próprio texto da criação da mulher, Deus disse para que não queria que o homem permanecesse só, mas que seria feita uma ajudadora que ele fosse idôneo, que estivesse como diante dele e tal, que lhe correspondesse. E foi exatamente isso que aconteceu. Claro que o pecado fez com que isso fosse subvertido e a mulher passou a ser colocada pelo próprio homem numa posição inferior. É por isso, ou seja, não foi Deus que quis que a mulher fosse inferior ao homem. A própria sociedade machista que foi implantada ao longo da história em tantos séculos fez com que a mulher fosse inferiorizada, fosse colocada. Até hoje muitas culturas consideram a mulher a mesma coisa que nada. Não dão à mulher nem o direito de ter uma profissão. E na Arábia Saudita, faz pouco tempo, foi aprovada uma lei permitindo a mulher dirigir, uma coisa assim. A mulher, ou seja, aos poucos, até os países muçulmanos estão reconhecendo o valor da mulher, a importância da mulher, enfim. E o que a palavra diz a respeito da maneira como o homem deve tratar a mulher e vice-versa? Tem um texto muito conhecido de Provérbios, capítulo 31,
o trecho final desse capítulo, nos versículos 10 a 31, que diz o seguinte, a respeito da mulher virtuosa, a mulher que Deus admira e que o marido dela, quando ele temente a Deus, também admira. Veja o que diz esse texto. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitava de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ele traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre, estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho, louvá-la nas portas. Então, se você não entendeu nada do que eu acabei de dizer, vá até uma Bíblia com linguagem mais moderna, como a Nova Tradução de Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, a Mensagem, enfim, é uma versão moderna, que você entenderá melhor esse texto. E vá até os cards que estão aparecendo aqui no canto superior direito, para você assistir outros vídeos do meu canal que explicam melhor a relação entre o homem e a mulher. E, enfim, a mulher virtuosa aqui é a mulher que ajuda o marido, não a mulher que que se dedica apenas às tarefas da casa, mas que dedica inclusive a tarefas externas, como fazer negócios, que diz aqui, ou seja, uma mulher que está ajudando o marido, está praticamente vivendo em harmonia com o marido, colocando-se no mesmo nível dele. E aí, o que o movimento feminista hoje, o movimento radical no caso, que existe o feminismo bom, o feminismo saudável, que é aquele feminismo que busca os direitos da mulher que lhe foram sobrepujados ao longo de muitos séculos, e esse movimento feminista correto, saudável, equilibrado, moderado, é um movimento feminista aceito, muito bem-vindo. Existe um movimento feminista exacerbado, radical, extremista, que é aquele que quer que a mulher se sobreponha sobre o homem e destrua o homem e não aceite nada do homem. Nem coisas boas, como elogios, por exemplo, no caso do termo princesa. Então, muitas dessas mulheres aceitam palavrões, aceitam ser chamadas com termos pejorativos, até obscenos, mas acham errado ser chamadas de princesas. Porque princesa, nesse caso, deixa eu tentar conceitualizar. Princesa é a mulher que não tenta se colocar no mesmo nível de Deus, no caso. Porque Deus é o rei. E Jesus Cristo, por ser filho de Deus, é rei dos reis e senhor dos senhores. Então o rei é apenas Deus, rainha não existe. Porque como Deus não tem esposa, não tem mulher, e não tem uma mulher que se coloque no mesmo nível dele, então o termo rainha do céu, rainha do mundo, praticamente não existe, não está na Bíblia, a Bíblia, sim, não existe. Mas as mulheres são princesas, porque elas se colocam no mesmo nível do marido. No caso, o marido é o príncipe, o marido é o príncipe, porque rei é Deus, é Jesus Cristo, no caso,
E a mulher é princesa, a esposa, no caso, o namorado, é a princesa. Então é um termo até tem uma certa conotação bíblica, uma conotação teológica, porque rei é apenas um, rainha não existe, isso no ponto de vista espiritual, mas existem os príncipes e princesas, que são aqueles que foram recebidos no reino de Deus, que foram como filhos adotivos de Deus por Jesus Cristo, que é rei por ser Deus. Cristo é o rei dos reis, senhor dos senhores, e nós, homens e mulheres, somos príncipes e princesas. E no caso do príncipe, no caso dos homens, o que faz do homem um príncipe diante de Deus? Exatamente o que está aqui em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 28. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, o homem que realmente ama a sua mulher, ele não se coloca acima dela, ele se coloca no mesmo nível dela, sentindo o que ela sente, porque a mulher também é um ser humano. A mulher tem sentimentos, a mulher tem sonhos, tem projetos, tem desejos. E o homem que se preocupa com isso, que se preocupa com o lado humano da mulher, ele é um príncipe, porque ele se coloca no mesmo nível dela e busca somente o bem dela, busca tratá-la bem, usar palavras adequadas, tratá-la da maneira adequada, enfim. O homem que realmente é homem, ele se preocupa com a mulher que Deus colocou na vida dele, o que Deus permitiu que ele tivesse. Então, que nós possamos parar com essa treta, parar com esse mimimi todo, por causa da mulher não querer mais ser chamada de princesa, tal, né, parar com isso e buscar viver cada vez mais de acordo com a vontade de Deus. Porque quando uma pessoa vive apenas de treta, busca pelo em ovo, arranjando motivo para causar confusão, para arrumar confusão, a pessoa está vivendo uma vida atribulada, a pessoa não tem aquela paz, não tem aquela que só Jesus pode dar. Ela acaba se preocupando demais com treta e deixa de lado aquilo que Deus quer para a vida dela. Preocupe-se em buscar a vontade de Deus para a sua vida, porque Ele tem um plano maravilhoso para você. Quer que você seja você homem ou mulher, Ele quer que você seja usado ou usado por Ele para transformação e edificação de vidas, para proclamar a palavra, para adorá-lo, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que Ele não é nada, você sem Deus não é nada, e servi-lo, discipular outras pessoas, evangelizar, ter comunhão com os irmãos, porque uma vida de treta, se você vive arrumando treta com todo mundo, arrumando confusão, você não tem comunhão com ninguém, nem com as pessoas de fora, ainda mais com as pessoas da igreja. Então busque comunhão, busque a paz que vem somente por meio de Jesus Cristo. Então que esse vídeo possa ter feito bem para sua vida. Seja você príncipe, seja você princesa, receba isso como um elogio, não apenas como um elogio, mas como uma promessa do próprio Deus de que você reinará com Cristo no céu quando Jesus voltar. E se você permanecer fiel a Ele, reinará com Ele na eternidade. Então que Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, seus favoritos, inscreva-se no meu canal. Obrigado, desejar pelos 200, eu já passei de 200 inscritos, graças a Deus, e eu agradeço a Deus por isso, e espero que Deus me ajude a cumprir o plano, o compromisso que tive com Ele de usar toda a monetização que recebesse, né, para promoção do reino de Deus. Então que Deus abençoe você, a sua vida, até depende, se quiser.